Seu obsessivo obriga a órfã de 20 anos a viver em sua cobertura. Ele a salvou. Mas deixou a família dela morrer. Agora ela vive na gaiola de vidro dele, vigiada, sustentada, odiando e desejando. Se você gosta de histórias intensas, deixa o like. Porque quando ódio e desejo dividem o mesmo teto, alguém sempre se entrega. O impacto veio antes do som. Metal contra metal. Um estrondo surdo que engoliu a noite e fez o mundo girar. O carro da família Muniz rodou 2 vezes antes de parar, perigosamente equilibrado sobre a mureta do túnel da Faria Lima, como um inseto prestes a ser esmagado pela gravidade. A chuva não parava. Caía grossa, violenta, transformando o asfalto em um espelho negro que refletia os faróis quebrados. Alice Muniz não soube quanto tempo ficou de cabeça para baixo. Segundos, minutos. O cinto de segurança cortava seu ombro. O gosto de ferro invadia sua boca. Ela piscou, tentando entender o que via. O para-brisa estava estilhaçado, o painel destruído, e no banco da frente... Mãe? A voz saiu rasgada. Pai? Nenhuma resposta. Seus pais estavam imóveis. A mãe tinha a cabeça tombada em um ângulo estranho. O pai... Ela não conseguia ver o pai direito. Tinha algo escuro escorrendo. Algo que a chuva não lavava. Alice tentou se soltar. Suas mãos tremiam. A fivela do cinto não cedia. Socorro! Ela gritou para o nada. Alguém! A poucos metros dali, um SUV blindado permanecia intacto. Um arranhão no para-choque. Nada mais. A máquina de guerra urbana que pertencia a Otto Brandão havia vencido a colisão sem esforço. A porta do motorista se abriu. Otto desceu do veículo com a calma de quem sai de uma reunião de negócios. 42 anos, terno cinza chumbo, cabelos grisalhos penteados para trás, agora pingando chuva. Ele ajustou os punhos da camisa antes de caminhar até a cena do acidente. Seus sapatos italianos afundaram em uma poça. Ele nem olhou para baixo. O cheiro chegou primeiro. Gasolina, forte, crescente. Otto parou a 2 metros do carro destruído. Seus olhos escuros avaliaram a situação como quem analisa um balanço trimestral. Frio, metódico, sem pressa. O homem no banco do motorista estava preso. A coluna de direção havia entrado em seu tórax. Irrecuperável. A mulher ao lado dele não se movia. O pescoço... Otto não perdeu tempo com os dois. Seu olhar encontrou a garota no banco de trás. Jovem, 20 anos talvez, consciente, presa pelo cinto, mas viva, e leve o suficiente para ser carregada. O vazamento de combustível se espalhava sob o carro. O motor ainda chiava, uma faísca. Era só o que faltava. Otto tomou sua decisão em 3 segundos. Ele se abaixou na chuva. Suas mãos grandes agarraram a porta traseira e puxaram. O metal gemeu, resistiu e então cedeu com um estalo. Alice sentiu dedos firmes em seu rosto, forçando-a a encará-lo. Olhe para mim. A voz dele era grave, sem emoção. Vou te tirar daqui. Meus pais... Ela engasgou. Por favor, meus pais... Otto não respondeu. Ele cortou o cinto de segurança com um canivete que tirou do bolso interno do paletó. Alice caiu em seus braços como um peso morto. Ele a ajeitou contra o peito, um braço sob os joelhos dela, outro nas costas, e começou a andar. Não. Alice se debateu. Eles ainda estão lá. Volta, volta. Otto apertou o abraço. As pernas dele não pararam. Solte, ele ordenou. Agora. Meu pai. Minha mãe. A resposta dele foi silêncio. Passos largos. Distância. 10 metros. 15. 20. Alice socava o peito dele, arranhava o terno caro, gritava até a garganta arder. Otto não reagiu, não diminuiu o passo, não olhou para trás. Então o mundo explodiu. A onda de calor atingiu os dois como um soco de gigante. Otto se virou de costas para a explosão, curvando o corpo sobre Alice, usando a própria massa como escudo. O rugido do fogo engoliu os gritos dela. Quando Alice conseguiu olhar por cima do ombro dele, não havia mais carro. Havia uma bola de chamas laranjas e amarelas devorando o que restava. O metal retorcia, o vidro estourava,
E dentro daquele inferno, em algum lugar que ela não podia mais alcançar, estavam as duas pessoas que ela mais amava no mundo. O grito que saiu de Alice não parecia humano. Ela se debateu nos braços de Otto com uma força que não sabia ter. Tentou correr em direção ao fogo, tentou se jogar nas chamas, ele não permitiu. Os braços dele eram barras de aço, imóveis, inquebráveis. Não. Foi tudo o que ele disse. Alice caiu de joelhos no asfalto molhado. A chuva castigava seu rosto, mas não apagava o calor que vinha das chamas. Ela olhou para o homem de pé à sua frente. A silhueta dele contra o fogo, impassível, intocável. As sirenes começaram a soar ao longe. Otto se abaixou. Uma mão segurou o queixo de Alice, erguendo o rosto dela para encará-lo. Você está em choque, ele constatou como quem lê um diagnóstico. Vai desmaiar em alguns segundos. Você... A voz dela falhava. Você deixou eles. Eu salvei você. A visão de Alice escureceu nas bordas. O frio da chuva sumiu. O calor do fogo sumiu. Tudo o que restou foi o rosto dele, os olhos escuros, a expressão ilegível. E então, nada. Ela desabou nos braços do homem que acabara de destruir sua vida. Otto a segurou antes que ela tocasse o chão. Ajeitou o corpo inconsciente contra o peito. E ficou ali, de pé sob a tempestade, com a garota nos braços e o fogo crepitando às suas costas. Quando a primeira ambulância chegou, ele ainda não tinha se movido. O branco doía. Alice abriu os olhos e o teto fluorescente a agrediu. Branco, tudo branco, paredes, lençóis, o silêncio estéril de um hospital. Ela piscou. Uma vez. Duas. Tentou mover a cabeça e uma pontada atravessou seu crânio. Calma. Uma voz feminina. Uma enfermeira de jaleco azul surgiu ao lado da cama. Você está no hospital sírio-libanês. Sofreu um acidente. Lembra? Acidente. A palavra detonou algo dentro dela. Imagens em estilhaços. Chuva, metal, fogo. O rosto dos pais. O rosto dele. Alice tentou se sentar. Os tubos conectados ao seu braço a puxaram de volta. Meus pais. A voz saiu arranhada, quebrada por dias de desuso. Onde estão meus pais? O silêncio da enfermeira foi a resposta. Alice soube antes que a mulher abrisse a boca. Soube pelo olhar que desviou. Pela mão que apertou seu ombro com pena. Pelo suspiro que veio antes das palavras. Sinto muito, querida. Eles não resistiram. O quarto girou. Alice fechou os olhos. Apertou os punhos contra o lençol até os nós dos dedos doerem. Não chorou. Não conseguiu. Algo dentro dela havia congelado. Uma anestesia que o cérebro criou para que ela não quebrasse ali mesmo. Quanto tempo? Ela perguntou. Quanto tempo eu fiquei aqui? 5 dias. Você teve um trauma craniano leve. Precisou de observação. 5 dias. Seus pais estavam mortos há 5 dias. A enfermeira continuou falando. Algo sobre recuperação, sobre uma assistente social, sobre procedimentos. Alice não ouvia. As palavras entravam e saíam sem deixar marca. Então, uma frase a trouxe de volta. O Sr. Brandão está cuidando de tudo. Você tem muita sorte. Alice virou a cabeça devagar. Quem? Otto Brandão. O empresário. A enfermeira sorriu como se falasse de um santo. Ele pagou todas as suas despesas. Está do lado de fora agora, esperando você acordar. Um homem muito generoso. O estômago de Alice revirou. Generoso. O homem que a arrancou do carro. O homem que deixou seus pais para morrer. Generoso. Ela quis gritar. Quis arrancar os tubos e fugir daquele quarto. Mas seu corpo não obedecia. Estava fraco demais. Quebrado demais. A enfermeira saiu. Disse que ia chamá-lo. Alice ficou sozinha com o bip constante do monitor cardíaco. Contou os segundos, cada um mais pesado que o anterior. A porta se abriu. Otto Brandão entrou como quem entra em uma sala de reuniões. Terno azul marinho, camisa branca, nenhuma gravata. Os cabelos grisalhos penteados com precisão cirúrgica. Ele carregava uma pasta de couro em uma mão e um copo de café na outra. Nenhum buquê de flores, nenhum cartão de condolências.
Ele parou ao lado da cama. Olhou para ela de cima. A mesma expressão da noite do acidente. Calculista. Ilegível. Você acordou. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Bom, temos assuntos a tratar. Alice sentiu a náusea subir. Sai daqui. Otto não se moveu. Puxou a cadeira de visitas e sentou-se. Cruzou as pernas. Abriu a pasta de couro sobre o colo. Seu pai tinha uma hipoteca. Ele começou ignorando completamente a ordem dela. 3 meses de atraso. O banco já iniciou o processo de execução. A casa não é mais sua. Cada palavra era um soco. Seus pais não tinham seguro de vida. Ele continuou. Não tinham investimentos. Não tinham poupança significativa. O enterro foi pago por mim. As despesas deste hospital foram pagas por mim. Você não tem parentes vivos. Seu último avô morreu há 2 anos. Alice apertou o lençol. As unhas rasgaram o tecido. Por que você está me dizendo isso? Otto ergueu os olhos da pasta. Encontrou os dela. Porque você precisa entender a sua situação. A voz dele não tinha crueldade, não tinha calor. Era apenas fato. Você é uma órfã de 20 anos sem patrimônio, sem família e sem renda. Quando receber alta, não terá para onde ir. Eu me viro. Como? O silêncio dela foi a resposta que ele esperava. Otto fechou a pasta, colocou-a no chão ao lado da cadeira. Pela primeira vez, ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos nela. Eu estou te oferecendo uma saída, ele disse. Moradia na minha cobertura. Todas as despesas pagas. Você continua na faculdade, termina seu curso e, quando se formar, segue sua vida. Alice soltou uma risada amarga. Doeu nas costelas. E o que você ganha com isso? Paz de consciência. Você não tem consciência. Algo cintilou nos olhos dele. Rápido demais para ela identificar. Então sumiu. Eu estava no outro carro, Alice. Ele usou o nome dela pela primeira vez. Soou estranho na boca dele. Íntimo demais. A imprensa vai me associar a essa tragédia de qualquer forma. Se eu te abandonar agora, sou o vilão. Se eu te ajudar, sou o filantropo que amparou a vítima. É uma questão de imagem. Então é isso? Alice cuspiu as palavras. Eu sou uma estratégia de relações públicas? Você é uma sobrevivente? Otto respondeu sem pestanejar. Sobreviventes fazem o que é necessário. Ele se levantou. Caminhou até a janela do quarto. São Paulo se estendia lá fora, cinzenta e indiferente. Você tem 2 opções. Ele disse de costas para ela. Aceita minha oferta e tem um teto, comida e a chance de terminar sua graduação. Ou recusa por orgulho e descobre o que a cidade faz com garotas sozinhas e sem dinheiro. Alice sentiu o gosto de bile na garganta. Eu prefiro a rua a dever alguma coisa a você. Otto se virou. Caminhou de volta até a cama. Devagar, cada passo medido. Ele parou ao lado dela, perto demais. O perfume caro dele invadiu o ar. Amadeirado, pesado. Ela quis recuar, mas não tinha para onde ir. Você não me deve nada, ele disse baixo. Eu não estou pedindo gratidão. Não estou pedindo afeto, estou oferecendo um trato comercial. Eu forneço estabilidade. Você aceita as minhas condições. Simples assim. E se eu disser não? Otto inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela como quem examina um relatório. Você não vai dizer. A arrogância dele a sufocava. A certeza absoluta. Como se o destino dela já estivesse decidido e ela fosse apenas a última a saber. Alice abriu a boca para mandá-lo embora, para gritar, para xingá-lo até a segurança do hospital aparecer. Mas então ela pensou na rua, no frio, na fome, nos abrigos lotados, nas estatísticas que ela conhecia sobre mulheres jovens e sozinhas em São Paulo. O silêncio dela se estendeu por tempo demais. Otto entendeu. Ele sempre entendia. A alta está prevista para amanhã, ele disse, já se afastando. Meu motorista virá buscá-la às 10 horas. Ele caminhou até a porta. A mão alcançou a maçaneta. E então, parou. Voltou. Alice o observou se aproximar de novo. O coração disparou no peito. O monitor ao lado da cama
Denunciou cada batida acelerada. Otto parou junto à grade da cama. Olhou para a mão dela sobre o lençol. Pequena, pálida, com a pulseira de identificação do hospital no pulso. Ele estendeu a própria mão, sem luvas, sem barreiras. Os dedos dele tocaram os dela. Um toque leve, breve, mas que queimou como marca de ferro. A pele dele era quente, seca. As mãos de um homem que não fazia trabalho braçal, mas que carregava o peso de decisões que destruíam e construíam impérios. Até amanhã, Alice. Ele soltou a mão dela, virou-se e saiu do quarto sem olhar para trás. A porta se fechou com um clique suave. Alice ficou paralisada, olhando para a própria mão, para o lugar onde os dedos dele haviam tocado. Não era um aperto de mãos, era uma reivindicação. Ela havia acabado de ser comprada. E o pior de tudo, não tinha forças para recusar. O elevador privativo não fazia barulho. Alice observou os números subirem no painel digital. Térreo, 10, 20, 30. O prédio mais alto do Itaim Bibi. O topo reservado para um único morador. Otto estava ao lado dela, imóvel, as mãos nos bolsos do sobretudo. O olhar fixo nas portas de aço escovado. Nenhum dos dois falou durante a subida. O elevador parou. As portas se abriram. Alice prendeu a respiração. A cobertura se estendia diante dela como uma catedral de vidro e concreto. Teto triplo. Paredes transparentes do chão ao teto. São Paulo inteira aos pés deles, cinzenta e encharcada pela garoa que não cessava. Não havia cor, não havia calor. Tudo era cinza, preto, branco, linhas retas, superfícies frias. Minimalismo levado ao extremo da impessoalidade. Alice deu um passo para dentro. Seus tênis velhos pareciam uma ofensa contra o piso de mármore polido. Pode entrar. Otto passou por ela. O sobretudo foi depositado sobre o braço de um sofá que custava mais do que o carro dos pais dela. Sua mala já está no seu quarto. Mala. Uma mochila com as poucas roupas que a assistente social havia resgatado da casa antes do banco lacrar tudo. Alice caminhou devagar. Cada passo ecoava no espaço vazio. Ela se sentia uma intrusa, uma mancha de cor em um mundo monocromático. As paredes de vidro a cercavam. Não havia cortinas, não havia onde se esconder. A cidade podia vê-la, o céu podia vê-la, ele podia vê-la. A vista é bonita, ela disse, sem saber por que estava tentando preencher o silêncio. É funcional, Otto respondeu. Estava na cozinha agora, uma ilha de granito negro que parecia um altar. Luz natural reduz custos de energia. Alice quase riu. O homem que pagava milhões em um triplex se preocupava com conta de luz. Sente-se. Ele apontou para um banco alto junto à ilha. Precisamos estabelecer algumas coisas. Não era um convite. Era uma ordem. Alice caminhou até o banco. Sentou-se na borda, as costas rígidas, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ela se sentia em uma entrevista de emprego ou em um interrogatório. Otto abriu uma gaveta. Tirou um celular. Último modelo. Preto fosco. Sem capa, sem proteção. Deslizou o aparelho sobre o granito até parar diante dela. Seu novo telefone. Alice olhou para o objeto. Não tocou. Eu tenho um celular. Tinha. Otto corrigiu. Aquele aparelho não tem a criptografia necessária. Este tem. Criptografia para quê? Para sua segurança. A palavra soou como uma ameaça. Alice pegou o celular. A tela acendeu ao toque. Já estava configurado. Seus contatos antigos, suas redes sociais, tudo migrado. Como se ele tivesse invadido a vida digital dela antes mesmo de ela pisar ali. Você... Ela engoliu em seco. Você copiou meus dados? Transferi. Ele a corrigiu novamente. O aparelho antigo será descartado. Este é mais seguro. Seguro para quem? Otto não respondeu. Apoiou as mãos espalmadas no granito do outro lado da ilha. O olhar dele encontrou o dela. Regras, ele disse. Poucas, mas inegociáveis. Alice esperou. O coração batendo rápido demais. Primeira, horários. Você pode sair e entrar quando quiser.
mas preciso saber onde está. O aplicativo de localização deste celular não deve ser desativado. Nunca. Você vai me rastrear? Eu vou saber que você está segura. A diferença era inexistente. Alice não apontou isso. Segunda, visitantes. Você não traz estranhos para esta casa. Se precisar receber alguém, me informa com antecedência. E se eu quiser receber uma amiga para estudar? Me informa com antecedência. Se eu quiser trazer um namorado. Algo mudou no rosto de Otto, sutil. Uma contração mínima no maxilar, um escurecimento no olhar que durou menos de um segundo. Você não tem namorado. Não era uma pergunta. Ele sabia. Claro que sabia. E se eu tiver? Me informa. A voz dele desceu um tom. Com antecedência. Alice sentiu um arrepio na nuca. Não de medo. Algo diferente. Algo que ela não queria nomear. Terceira regra. Otto continuou, como se a tensão não existisse. Obediência às normas de segurança. Este apartamento tem um sistema integrado. Câmeras nas áreas comuns, sensores de movimento, alarmes. Você não desativa nada, não mexe em nada. Se algo parecer estranho, me avisa. Câmeras, Alice repetiu. Você vai me vigiar dentro da sua casa? Nas áreas comuns, ele enfatizou. Seu quarto e seu banheiro são privados. Eu não sou um monstro. A frase ficou suspensa no ar. Alice quis responder que não tinha tanta certeza disso. Alguma pergunta? Ela tinha 1000. Não fez nenhuma. Otto assentiu, satisfeito com o silêncio dela. Virou-se para a máquina de café embutida na parede. Um equipamento que parecia o painel de controle de uma nave espacial. Você bebe café? A mudança de assunto a desorientou. Às vezes, esta máquina é italiana, importada. Faz qualquer tipo de café que você quiser, mas a interface é complicada. Venha, vou te mostrar. Alice não queria se levantar. Não queria se aproximar dele, mas suas pernas a traíram. Ela desceu do banco e caminhou até a máquina, parando a uma distância segura. Não foi suficiente. Otto se moveu. Posicionou-se atrás dela. Não a tocou, mas estava perto demais. O calor do corpo dele irradiava contra as costas de Alice. O perfume dele a envolveu, amadeirado, caro, com um fundo de tabaco que revelava um vício discreto. Esse botão. A voz dele veio de cima, grave, próxima demais do ouvido dela. O braço dele passou por cima do ombro de Alice para apontar o painel. Seleciona o tipo de bebida. Alice não conseguia respirar direito. Esse ajusta a intensidade. A mão dele se moveu. O tecido da manga do suéter roçou o braço nu dela. Um toque que não era toque. Uma invasão que não podia ser nomeada. E esse... Ela sentiu a respiração dele em seu cabelo. Quente, controlada. Ele estava se inclinando. Inicia o preparo. Alice não se moveu. Não conseguia. Estava paralisada entre a ilha de granito e o corpo dele. Encurralada. O espaço ao redor havia encolhido até só existirem os dois. O silêncio se estendeu por 3 batidas do coração dela. 4, 5. Então Otto recuou. 1 passo para trás. 2. O ar voltou a circular. Alice soltou o fôlego que nem sabia estar segurando. Alguma dúvida sobre a máquina? Ela se virou. Ele já estava do outro lado da cozinha, verificando algo no próprio celular. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não a tivesse prendido ali de propósito. Não. A voz dela saiu mais fraca do que queria. Nenhuma dúvida. Bom. Otto guardou o celular no bolso. Seu quarto é no 2º andar. Primeira porta à esquerda. O jantar é às 20 horas. Se precisar de algo antes disso, é só pedir ao sistema. Ao sistema? A casa é automatizada. Basta falar em voz alta. Ela responde. Claro que responde. Alice pensou. Claro que até as paredes obedecem a ele. Otto caminhou em direção ao corredor que levava ao escritório. Parou na soleira. Olhou para ela por cima do ombro. Bem-vinda à sua nova casa, Alice. Ele sumiu pelo corredor. Alice ficou sozinha na cozinha, cercada por vidro,
cercada por câmeras, cercada pelo cheiro dele que ainda pairava no ar. Ela olhou para o celular novo em sua mão, para as paredes transparentes, para a cidade lá fora, tão perto e tão inacessível. Havia trocado uma prisão por outra. A diferença é que esta tinha vista para o horizonte. 3 semanas, 21 dias. Alice contava o tempo como prisioneiros contam as marcas na parede. Cada manhã acordando naquele quarto que não era dela. Cada noite adormecendo sob um teto que pertencia a outro. A rotina deveria ajudar. Era o que os psicólogos diziam. Manter a normalidade. Seguir em frente. Alice tentou. Voltou às aulas na faculdade de artes. Sentou-se na mesma carteira de sempre. Fingiu prestar atenção nas palestras sobre história da arte renascentista. Fingiu que sua vida não havia desmoronado. Os colegas a olhavam diferente agora. Alguns com pena. Outros com curiosidade mórbida. A história havia circulado. A garota órfã acolhida pelo bilionário. As versões variavam. Algumas a pintavam como sortuda. Outras sussurravam coisas piores. Alice ignorava. Ou tentava. Naquela manhã de quinta-feira, ela saiu da aula de desenho e caminhou até a cantina. O campus fervilhava com o burburinho do intervalo. Estudantes rindo, flertando, reclamando de provas. Vida normal. Vida que ela não tinha mais. Sentou-se sozinha em uma mesa no canto. Pediu um café e um sanduíche. Coisas simples. Coisas que não deveriam exigir esforço. Enquanto esperava, tirou o celular do bolso. O celular dele, o aparelho que ela carregava como uma coleira eletrônica. O ícone de localização piscava no canto da tela. Sempre ativo, sempre transmitindo. Alice olhou ao redor. Ninguém prestava atenção nela. Seus dedos deslizaram pela tela. Configurações, privacidade, serviços de localização. O botão estava ali, verde, ativo. Ela hesitou por um segundo, depois tocou. O ícone ficou cinza, desativado. Uma pequena vitória, uma migalha de liberdade. Seu pedido. A atendente colocou a bandeja na mesa. São 12h50. Alice pegou o cartão. O cartão preto sem limite que Otto havia dado a ela na primeira semana. Para suas despesas, ele disse, como se dinheiro resolvesse tudo. Ela inseriu o cartão na máquina. Digitou a senha. A tela piscou vermelho. Transação negada. Alice franziu a testa. Tentou de novo. Transação negada. O sangue subiu para suas bochechas. A fila atrás dela começava a se formar. Olhares impacientes. Sussurros. Moça, tem outro cartão? A atendente perguntou alto demais. Espera. Alice tentou uma terceira vez. Quarta. Nada. Tá bloqueado. A atendente declarou sem qualquer discrição. Vai pagar como? As pessoas na fila trocavam olhares. Alguém riu baixinho. Uma garota do curso de publicidade, Renata, a que sempre a olhava torto, não disfarçou o sorriso maldoso. Parece que o Sugar Daddy cortou a mesada. A voz dela atravessou o balcão. Risadas. Alice largou a bandeja. Saiu da cantina sem olhar para trás. Atravessou o campus em passos largos, o rosto queimando de vergonha, os olhos ardendo com lágrimas que ela se recusava a derramar em público. Pegou o celular. O ícone de localização estava verde de novo. Ele havia reativado remotamente. Claro que ele sempre controlava tudo. O elevador privativo nunca pareceu tão lento. Alice saiu antes que as portas abrissem completamente. Atravessou a sala de estar. Os saltos das botas dela ecoavam contra o mármore como tiros. Otto estava no sofá, tablet na mão, uma taça de uísque na mesa de centro. O entardecer de São Paulo pintava as paredes de vidro em tons de laranja e cinza. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Você bloqueou meu cartão. Alice parou diante dele. A voz tremia de raiva. Você desativou sua localização. Calmo. Monótono. Como se explicasse uma equação simples a uma criança lenta. É meu celular. É meu celular. Ele corrigiu, ainda sem olhá-la. O dedo deslizou pela tela do tablet. Eu pago a conta. Eu defino as configurações. Você me humilhou, na frente de todo mundo.
Você se humilhou ao quebrar as regras. Alice sentiu o ar faltar. A injustiça a sufocava. A impotência a corroía por dentro. Eu não sou sua prisioneira. Não. Otto finalmente ergueu os olhos, cinzentos, gélidos. Você é minha responsabilidade, e responsabilidades exigem supervisão. Supervisão? Ela cuspiu a palavra. Você me rastreia como se eu fosse uma criminosa. Eu te rastreio como se você fosse uma jovem de 20 anos sozinha em uma cidade violenta. Ele depositou o tablet no sofá. Pegou a taça de uísque. Bebeu um gole. Segurança não é negociável, Alice. Eu já disse isso. Segurança para quem? Para você. Mentira. Otto pausou. A taça a meio caminho da boca. Cuidado. A voz dele desceu um tom. Você não se importa comigo. Alice avançou um passo. As lágrimas finalmente escaparam, quentes e traidoras. Você quer me controlar. Quer saber onde eu estou, o que eu faço, com quem eu falo. Isso não é proteção, é obsessão. Sente-se. Não. Alice. O nome dela soou como um aviso. Sente-se. Você não manda em mim. Ela estava gritando agora. A voz ecoava pelas paredes de vidro. As lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela conseguisse impedir. Toda a frustração acumulada em 3 semanas transbordando de uma vez. Você destruiu minha vida. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Você matou meus pais e agora quer me prender aqui como troféu. Silêncio. Otto colocou a taça na mesa. Devagar. O cristal tilintou contra o vidro. Ele se levantou. Alice recuou um passo. Instinto. O corpo reconhecendo uma ameaça antes que a mente processasse. Ele caminhou até ela. Sem pressa. Cada passo calculado. A distância entre eles diminuindo. Ela recuou de novo. As costas encontraram a parede de vidro. Frio contra suas omoplatas. A cidade inteira às suas costas. Nenhum lugar para fugir. Otto parou a centímetros dela. Ele não tocou seu corpo. Não precisou. A mão direita dele se ergueu. Os dedos encontraram o queixo de Alice. Firmes. Sem violência, mas sem gentileza. Ele a forçou a erguer o rosto, a encará-lo. Os olhos dele perfuraram os dela. Alice parou de respirar. As lágrimas ainda escorriam. O peito ainda arfava de raiva. Mas ela não conseguia se mover. Não conseguia desviar o olhar. Estava presa ali, suspensa entre o vidro gelado e o calor que emanava do corpo dele. Otto não disse nada. O polegar dele se moveu. Lento. Traçou a linha do maxilar dela. Subiu até a bochecha. Limpou uma lágrima com uma precisão quase clínica. O toque queimou. Alice abriu a boca para falar, para gritar, para xingá-lo. Silêncio. Ele sussurrou. Ela obedeceu. Os segundos se arrastaram. O polegar dele continuou seu trajeto pelo rosto dela, traçando, mapeando, reivindicando. Então, tão abruptamente quanto havia começado, ele a soltou. Recuou um passo. 2. Jantar às 20 horas. Ele disse, a voz de volta ao tom neutro de sempre. Não se atrase. Virou-se. Caminhou em direção ao corredor do escritório. Alice deslizou pela parede de vidro até o chão. As pernas não a sustentavam mais. Ficou ali sentada no mármore frio, olhando para o lugar onde ele estivera segundos antes. O rosto ainda ardia onde ele a havia tocado. E o pior de tudo, o que ela jamais admitiria em voz alta, é que por um segundo, um único segundo maldito, ela não quis que ele parasse. O vestido custava mais do que o aluguel antigo da casa dos pais dela. Alice sabia porque havia checado a etiqueta. Escondida no banheiro, as mãos tremendo ao ver os 4 dígitos antes da vírgula. Vermelho escuro, decote nas costas, tecido que abraçava cada curva como uma segunda pele. Uma peça de alta costura que apareceu pendurada na porta do quarto dela naquela manhã, sem bilhete, sem explicação. Como tudo que vinha de Otto. Ela se olhou no espelho do closet. Não se reconheceu. A garota de jeans rasgado e camiseta larga havia sumido. Em seu lugar, uma mulher que ela não conhecia a encarava de volta. Cabelos presos em um coque baixo. Maquiagem que a funcionária do salão havia aplicado.
Outro presente não solicitado. Uma boneca. Era isso que ela parecia. Uma boneca de luxo tirada da caixa para uma ocasião especial. O celular vibrou. Os convidados chegam em 15 minutos. Desça. Sem por favor. Sem pergunta. Uma ordem. Como sempre. Alice respirou fundo. Alisou o vestido. E desceu. A cobertura havia se transformado. Velas flutuantes na piscina interna. Luzes baixas. Uma mesa de jantar que não existia antes. 12 lugares, cristais, prataria, flores negras no centro. Um chefe contratado trabalhava silenciosamente na cozinha. Otto a esperava no pé da escada. Ele vestia um terno preto, camisa cinza, sem gravata, os 2 primeiros botões abertos, os cabelos grisalhos penteados para trás. Os olhos percorreram o corpo dela de cima a baixo. Não disse nada. Não precisava. O olhar já era uma aprovação e uma posse. Você vai sentar à minha direita, ele informou. Os sócios da Brandão Tech e suas esposas. Conversa leve, sorrisos, nenhum drama. E se eu não quiser participar do seu teatro? Você quer. Ele ajustou o punho da camisa. Porque você é inteligente o suficiente para saber que imagem importa. A minha e a sua. A campainha soou antes que ela pudesse responder. Os convidados chegaram em ondas. Homens de cabelos brancos e ternos italianos. Mulheres com joias que custavam apartamentos. Todos cumprimentando Otto com reverência. Todos olhando para Alice com curiosidade mal disfarçada. Então é ela, a menina do acidente. Alice ouviu o sussurro. Fingiu que não. Sentaram-se para jantar. 7 pratos. Vinhos que ela não conhecia. Conversas sobre mercados, aquisições, números com muitos zeros. Alice ficou em silêncio nas primeiras 2 horas. Comeu pouco, bebeu um pouco mais. O vinho era bom, suave, perigoso. Na 3ª taça, a língua começou a se soltar. E você, querida? Uma das esposas se inclinou em sua direção. Cabelos loiros platinados, botox demais, sorriso de plástico. Como é morar com o Otto? Ele deve ser um anfitrião maravilhoso. Alice sentiu o olhar dele sobre ela. Um aviso silencioso. Ignorou. Maravilhoso. Ela repetiu, girando a taça. Se você gosta de casas onde até as paredes têm câmeras. Risadas nervosas ao redor da mesa. A mulher loira piscou, confusa. Câmeras? Segurança. Otto interveio, a voz controlada. São Paulo exige precauções. Precauções. Alice bebeu mais um gole. É assim que ele chama. Eu chamo de paranoia corporativa. O silêncio caiu sobre a mesa como uma lâmina. Otto não se moveu, não alterou a expressão. Mas algo no ar mudou. Uma pressão invisível, uma tempestade se formando. Alice está brincando, ele disse para os convidados. O sorriso não alcançou os olhos. Ela tem um senso de humor peculiar. Peculiar. Alice repetiu. A 4ª taça de vinho a deixava corajosa, ou estúpida. É o que ele diz quando não consegue me controlar. Mais silêncio. Um dos sócios pigarreou. A esposa dele, de repente, achou o guardanapo muito interessante. O Otto é um homem de muitas qualidades. Alice continuou sabendo que deveria parar incapaz de se conter. Generoso, atencioso. Desde que você faça exatamente o que ele manda, na hora que ele manda, do jeito que ele manda. Chega. A palavra saiu baixa, cortante. Alice ergueu a taça em um brinde sarcástico. A filantropia. Bebeu o resto do vinho de um gole só. O jantar terminou em menos de 30 minutos. Os convidados foram embora com desculpas apressadas, reuniões cedo, compromissos inadiáveis, mentiras educadas para fugir do campo de batalha. A porta do elevador se fechou atrás do último casal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alice estava na cozinha, apoiada no balcão de granito. A cabeça girava levemente. O vinho ainda corria em suas veias, misturado com adrenalina e algo que poderia ser arrependimento. Ou não. Os passos dele ecoaram no mármore, lentos, medidos. O som de um predador que não tem pressa porque sabe que a presa não tem para onde correr.
Ele apareceu na entrada da cozinha. Parou. Não disse nada. O silêncio dele era pior do que qualquer grito, pior do que qualquer acusação. Era um vácuo que sugava o ar do ambiente. Vai me dar um sermão? Alice tentou parecer indiferente. Falhou. Sobre como eu estraguei seu jantarzinho de negócios? Otto caminhou até ela. Cada passo uma sentença. Alice recuou. As costas encontraram o balcão, sem saída. De novo. Ele parou a centímetros dela, o corpo grande bloqueando qualquer rota de fuga. O perfume dele a envolveu, amadeirado com um toque de uísque que ele havia bebido durante o jantar. Você acha que foi corajosa? A voz dele era um sussurro, mais assustador do que qualquer explosão. Acha que me desafiou na frente deles? Eu disse a verdade. Você fez birra. O quadril dele pressionou contra o dela, leve, firme. A linha da cintura deles se encontrando através das camadas de tecido. Alice prendeu a respiração. Eu te visto, ele continuou, os lábios a milímetros do ouvido dela. Te alimento, te protejo, e você me humilha na minha própria mesa. Você me humilhou primeiro. A voz dela saiu fraca. Na cantina, lembra? Consequência. O hálito quente dele roçou a pele do pescoço dela. Causa e efeito. Você quebra as regras, você paga. A mão dele encontrou a cintura dela. Por cima do vestido vermelho, os dedos se espalhando sobre o tecido, possessivos, sem pressa. E qual é o preço dessa vez? Alice odiou o tremor em sua voz. Otto recuou apenas o suficiente para encará-la. Os olhos dele estavam escuros, não de raiva, de algo mais perigoso. Ingratidão tem preço, Alice, ele sussurrou. E eu sempre cobro. A respiração dela falhou. Medo. Era o que deveria sentir. Era o que qualquer pessoa sensata sentiria encurralada por um homem que controlava sua vida inteira. Mas o que percorreu sua espinha não era só medo. Era calor, pulsando, proibido. Ela odiou a si mesma por isso. Otto sustentou o olhar por mais 3 segundos. Então se afastou. 1 passo. 2. O calor do corpo dele desaparecendo como se nunca tivesse existido. Vá para seu quarto. Ele ordenou de costas para ela. Amanhã conversamos sobre limites. Alice ficou paralisada contra o balcão. As pernas bambas, o coração disparado. Quando finalmente conseguiu se mover, subiu as escadas correndo. Trancou a porta do quarto. Encostou-se nela e deslizou até o chão. O vestido vermelho estava amassado, a maquiagem borrada, o orgulho em frangalhos. E no centro do peito, queimando como uma marca, a certeza aterrorizante de que quando ele a encurralou naquele balcão, e no silêncio do quarto, o que a assombrava não era o medo. Era a vontade de que ele tivesse continuado. O nome dele era Lucas, 22 anos, curso de design gráfico, sorriso fácil, cabelo desgrenhado, camisetas de bandas que Alice conhecia, normal, descomplicado, tudo o que a vida dela não era mais. Eles se conheceram na fila do Xerox. Ela deixou cair os livros. Ele ajudou a recolher, banal, cotidiano. O tipo de encontro que acontece 1000 vezes por dia em qualquer faculdade do país. Mas Alice havia esquecido como era conversar com alguém da própria idade, alguém que ria de piadas bobas, que reclamava de prazos e professores, que não media cada palavra, não calculava cada gesto, não transformava cada interação em um jogo de poder. Lucas era ar fresco, uma janela aberta na prisão de vidro em que ela vivia. Naquela tarde, ele a acompanhou até o portão da faculdade. Ficaram ali por 15 minutos, conversando sobre nada, sobre tudo, sobre a banda que viria a São Paulo no mês seguinte, sobre o trabalho de semiótica que ninguém entendia, sobre café ruim de cantina. Alice riu, uma risada de verdade, a primeira em semanas. A gente podia estudar junto qualquer dia, Lucas disse, as mãos nos bolsos. Meu apartamento é pequeno, mas tem Wi-Fi decente. Talvez. Alice sorriu. Vou pensar. O carro preto parou no meio-fio. Vidros escuros. Placa discreta. O motorista de Otto, um homem de 50 anos que nunca sorria, aguardava. Lucas olhou para o veículo.
Carona chique. É complicado. Namorado rico? Não. A palavra saiu rápido demais. Só complicado. Ela se despediu com um aceno. Entrou no carro. Não olhou para trás. O motorista não disse uma palavra durante o trajeto. Mas Alice viu, no retrovisor, os olhos dele registrando, catalogando, reportando. A cobertura estava em silêncio quando ela chegou. Não o silêncio normal. Não a quietude asséptica de sempre. Era outro tipo, mais denso, mais pesado. O tipo de silêncio que precede tempestades. Otto não estava na sala, nem no escritório, nem na cozinha. Alice subiu para o quarto, trocou o vestido por moletom e camiseta velha. Tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Abriu os cadernos. Tinha uma prova de História da Arte na semana seguinte. Precisava estudar. Precisava focar. 2 horas se passaram. O sol se pôs atrás das paredes de vidro. As luzes automáticas se acenderam. O sistema da casa murmurou algo sobre jantar às 20 horas. Alice ignorou. Às 21 horas, a porta do quarto se abriu. Ela não ouviu batida. Não houve aviso. Apenas o clique da maçaneta e a silhueta de Otto preenchendo a moldura. Eu não te chamei. Alice fechou o caderno. O coração disparou. Sua porta não tem tranca. Ele entrou. Caminhou até a cama. Achei que já tivéssemos discutido isso. Achei que quartos fossem áreas privadas. São. Ele sentou na beira do colchão. O peso dele afundou o tecido. Quando não há assuntos a tratar. Alice recuou contra a cabeceira. As pernas cruzadas. Os cadernos como uma barreira inútil entre eles. Otto pegou um dos livros sobre a escrivaninha. Virou as páginas sem interesse real. Seu olhar estava nela. Como foi a faculdade hoje? A pergunta era casual. O tom, não. Normal. Normal, ele repetiu. Fechou o livro. Aulas, cantina, estudo. Isso. E o garoto? O estômago de Alice despencou. Que garoto? Otto inclinou a cabeça. O fantasma de um sorriso cruzou seus lábios. Não chegou aos olhos. O garoto no portão, alto, cabelo comprido, camiseta do Radiohead. Ele listou os detalhes como quem lê um relatório. Vocês pareciam íntimos. É um colega de curso. Um colega. De curso. Alice repetiu. Nada mais. O silêncio se estendeu. Otto a estudava, dissecava, desmontava cada palavra, cada hesitação, cada batida acelerada do coração que ela não conseguia esconder. Qual o nome dele? Isso importa? Tudo sobre você me importa. A frase deveria soar protetora. Não soou. Lucas. Ela cedeu. Não tinha energia para resistir. O nome dele é Lucas. É só um amigo. Amigo. Otto saboreou a palavra como se testasse um vinho ruim. Você não tem amigos, Alice. Você tem colegas que querem coisas de você. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Ele se inclinou para a frente. Garotos da idade dele são previsíveis. Querem uma coisa, só uma. E quando conseguem, desaparecem. Nem todo homem é assim. Todo homem é assim. Os olhos dele perfuraram os dela. A diferença é que alguns admitem. Alice engoliu em seco. A proximidade dele a sufocava. O quarto que antes parecia grande demais, agora encolhia ao redor deles. Ele é só um colega, ela insistiu. A gente conversou sobre trabalho da faculdade. Só isso. Ele te convidou para ir ao apartamento dele. Gelo. Alice sentiu o sangue gelar nas veias. Como você... Milton ouve bem. Otto se referia ao motorista. E reporta melhor ainda. Você me espiona. Eu te protejo. É a mesma coisa. Não. Ele estendeu a mão. Alice congelou. Os dedos dele encontraram o cabelo dela. Uma mecha solta que escapava do coque mal feito. Ele a enrolou no indicador. Devagar. 1 volta. 2. O toque era suave, quase gentil e completamente aterrorizante. Você é minha responsabilidade. A voz dele baixou. Um sussurro rouco.
Eu decido quem se aproxima de você. Eu decido quem merece seu tempo. Eu decido. Eu não sou sua propriedade. Não. Ele puxou a mecha levemente. Não o suficiente para doer. O suficiente para lembrar quem estava no controle. Você é algo muito mais complicado. Alice não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A mão dele em seu cabelo era uma coleira invisível. Um lembrete de que, não importava o que ela fizesse, ele sempre saberia. Sempre alcançaria. Lucas é inútil. Otto continuou, os dedos ainda brincando com a mecha. Garotos são inúteis. Eles não sabem o que fazer com uma mulher como você. E você sabe? A pergunta escapou antes que ela pudesse segurá-la. Otto parou, a mão imóvel no cabelo dela, os olhos encontrando os dela com uma intensidade que a queimou por dentro. O silêncio durou uma eternidade. Então ele soltou a mecha, levantou-se. O jantar esfriou. Ele disse, já caminhando para a porta: peça algo ao sistema. E Alice? Ela não respondeu. Não confiava na própria voz. Otto parou na soleira. Olhou por cima do ombro. Não vá ao apartamento dele, não era um pedido. A porta se fechou. Alice ficou paralisada na cama. Os cadernos esquecidos, o corpo tremendo, a mecha de cabelo que ele havia tocado ainda formigando contra sua bochecha. Ela deveria sentir raiva. Deveria sentir violação. Deveria ligar para Lucas naquele instante só para desafiar as ordens de Otto. Mas quando levou a mão ao próprio cabelo, tocando o lugar onde os dedos dele estiveram, o que sentiu não foi raiva. E isso a aterrorizava mais do que qualquer ameaça. A chuva a pegou no meio do campus, sem aviso, sem piedade. O céu de São Paulo desabou em minutos, transformando ruas em rios e estudantes em náufragos correndo para qualquer abrigo. Alice não correu. Ficou parada no meio do pátio, a água escorrendo pelo rosto, encharcando a roupa, colando o tecido ao corpo. Ela não sentia frio. Não sentia nada. A chuva a levou de volta àquela noite. Metal retorcido, fogo, os braços dele a arrancando do carro enquanto seus pais... Quando o motorista a encontrou, ela tremia tanto que mal conseguia entrar no carro. A febre começou naquela madrugada. Primeiro, calafrios. Depois, suor. Depois, um calor que parecia derreter os ossos de dentro para fora. Alice acordou, ou achou que acordou, com o quarto girando. As paredes de vidro se curvavam. O teto se aproximava e se afastava em ondas. Tentou se levantar. As pernas cederam. Ela caiu de joelhos no chão frio. Não soube quanto tempo ficou ali. Minutos. Horas. O tempo havia perdido o sentido. Em algum momento, a porta se abriu. Passos. Uma voz chamando seu nome. Mãos firmes a erguendo do chão. 39,5. A voz de Otto cortou a névoa. Ele segurava um termômetro digital. Há quanto tempo está assim? Alice tentou responder. A boca não obedecia. Chame uma ambulância. Outra voz. O motorista? A governanta? Senhor, ela precisa de um hospital. Não. Mas, senhor... Eu disse não. Cancele minhas reuniões. Todas. Dispensem os funcionários. A reunião com os investidores japoneses. Cancele. O mundo apagou de novo. Fragmentos. Alice vivia em fragmentos. O rosto de Otto sobre ela. Sério? Concentrado. Os olhos cinzentos varrendo o corpo dela com algo que não era desejo. Era preocupação. Braços a erguendo. Forte. Ela pesava nada para ele. Uma boneca de pano sendo carregada através de corredores que não reconhecia. Água. O som de água correndo. Preciso baixar sua febre. A voz dele perto do ouvido. Vai ser desconfortável, mas necessário. Ela estava no banheiro. O dele. Mármore negro. Vapor subindo de uma banheira enorme. Alice sentiu as mãos dele nos botões da camisa de dormir. Tentou protestar. Não. Alice. A voz firme a trouxe de volta por um segundo. Você está queimando. Eu preciso fazer isso. Não vou olhar. Não vou tocar mais do que o necessário. Mas eu preciso fazer isso. Ela não tinha força para lutar.
O tecido deslizou pelos ombros. Ele a colocou na água morna, vestindo apenas a roupa íntima. Respeitoso, clínico. Mas as mãos que a seguravam tremiam de leve. A água envolveu o corpo dela. Morna, não fria. Ele sabia. Choque térmico era perigoso. Alice fechou os olhos. A febre transformava tudo em borrões. As mãos dele nas costas dela, apoiando, impedindo que ela afundasse. Os dedos roçando a pele nua com uma delicadeza que ela não sabia que ele possuía. Você vai ficar bem, ele disse. Repetiu, como um mantra. Vai ficar bem. O tempo se dissolveu na água morna. Em algum momento, ele a tirou da banheira. Envolveu-a em toalhas macias. Secou o cabelo dela com movimentos lentos, quase reverentes. Roupas secas. Ele a vestiu sem olhar, desviando os olhos das partes que não deveria ver. Um cavalheiro no corpo de um predador. Depois, a cama, os lençóis limpos, o cobertor pesado. E ele ali, sentado na beira do colchão, velando. Os delírios vieram com a noite. Alice não sabia mais o que era real. O quarto se transformava. As paredes de vidro eram as janelas do carro dos pais. A chuva batia contra o teto como batia naquela noite. Mãe, ela chamou, a voz de criança. Mãe, você está aí? Ninguém respondeu. Pai? As lágrimas escorriam quentes pelo rosto febril. Pai, não me deixa sozinha. Por favor não me deixa. Uma mão encontrou a dela, grande, firme, âncora no meio do naufrágio. Eles se foram. A voz de Otto, baixa, sem a frieza habitual. Mas você não está sozinha? Eu quero minha mãe. Alice soluçava, o corpo sacudindo de dor e febre. Eu quero meu pai, eu quero ir para casa. Shhh! O colchão afundou. Ele se deitou ao lado dela, por cima do cobertor. Uma fronteira de tecido entre os corpos. Os braços dele a envolveram. Alice lutou por instinto. Empurrou. Socou o peito dele com os punhos fracos. Me solta. Ela chorava. Você deixou eles morrerem. Você deixou. Você deixou. Ele não soltou. Apertou mais forte. Conteve os golpes dela com o próprio corpo. Absorveu a fúria, a dor, o luto que ela havia trancado por semanas. Eu sei. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu sei. Não era um pedido de perdão. Não era uma negação. Era apenas reconhecimento. Alice parou de lutar. O corpo exausto cedeu. A febre consumia as últimas reservas de energia. Ela não tinha mais força para odiar. Não tinha mais força para resistir. Encostou a cabeça no peito dele. O coração de Otto batia sob o tecido da camisa. Firme, constante, vivo. Não me deixa sozinha, ela murmurou. Não sabia mais com quem falava, com ele, com os pais, com Deus, com ninguém. Por favor, não me deixa. Eu não vou a lugar nenhum. A mão dele subiu até o cabelo dela. Acariciou. Devagar. O gesto de alguém que há muito tempo não tocava outra pessoa com ternura. Alice fechou os olhos. Pela primeira vez em semanas, o peso no peito diminuiu. Não sumiu. Apenas ficou suportável. Ela estava nos braços do homem que havia destruído sua vida. E pela primeira vez desde o acidente, sentiu-se segura. O sono veio, pesado, sem sonhos. Quando Alice acordou, o sol atravessava as paredes de vidro. A febre havia baixado. O corpo doía, mas a cabeça estava clara. Ela estava sozinha na cama. Os lençóis ao lado dela ainda guardavam a marca de outro corpo. O travesseiro ainda tinha o cheiro dele. Na mesa de cabeceira, um copo de água. 2 aspirinas. Um bilhete em letra precisa. Coma alguma coisa. Volto ao meio-dia. Alice ficou olhando para as palavras por um longo tempo. Lembrava de fragmentos da noite, da água morna, das mãos dele, dos braços que a seguraram enquanto ela desmoronava. Lembrava de ter chorado contra o peito dele. Lembrava de ter se sentido protegida. Ela deveria sentir vergonha. Deveria reconstruir as muralhas. Deveria voltar a odiá-lo com a mesma intensidade de antes.
Mas quando levou a mão ao próprio rosto, traçando o caminho que as lágrimas haviam feito, o ódio não veio, e em seu lugar algo muito mais perigoso começou a crescer. A vergonha veio primeiro. Alice passou 2 dias evitando Otto depois da febre, trancada no quarto, comendo pouco, respondendo em monossílabos quando ele perguntava se precisava de algo. Ela havia chorado nos braços dele, havia se agarrado a ele como uma criança perdida, havia dormido contra o peito do homem que destruíra sua família. A lembrança a nauseava. No 3º dia, a vergonha se transformou em outra coisa, algo mais familiar, mais seguro. Raiva. Otto tinha uma reunião por videoconferência às 15 horas. Alice sabia porque o sistema da casa anunciava a agenda dele toda manhã. Uma rotina que ela havia aprendido a usar. Às 14h50, ela desceu as escadas. Atravessou a sala, parou diante da porta do escritório particular dele. Fechada. Sempre fechada. Mas não trancada. Ela girou a maçaneta. O escritório era menor do que imaginava. Paredes forradas de madeira escura, uma mesa de mogno, 2 monitores, estantes com livros que pareciam nunca ter sido abertos, e arquivos, gavetas de aço, pastas organizadas por cor, o tipo de sistema que um homem controlador manteria. Alice não sabia o que procurava, sabia apenas que precisava encontrar algo. Qualquer coisa que justificasse o ódio que ela sentia e que a febre havia quase apagado. Abriu a primeira gaveta. Contratos. Balanços. Nada. Segunda gaveta. Mais do mesmo. Terceira. Seus dedos pararam. Uma pasta vermelha. Sem etiqueta. Escondida no fundo sob documentos irrelevantes. Alice a puxou. Abriu. Fotos. Relatórios. Laudos policiais. O acidente. Ela afundou na cadeira dele, as mãos tremendo enquanto folheava as páginas. Fotos do carro dos pais. Destroços carbonizados. Manchas escuras no asfalto que ela não queria nomear. Fotos do SUV de Otto. Intacto. Um arranhão no para-choque. Só isso. E então, os laudos. Perícia inconclusiva quanto à dinâmica da colisão. Velocidade do veículo B, SUV blindado, estimada entre 70 e 90 km/h. Tempo de reação do condutor do veículo B, insuficiente para a manobra evasiva completa. Alice leu a frase 3 vezes. Insuficiente. Ele poderia ter desviado, poderia ter freado antes, poderia ter feito algo diferente. Mas não fez. Mais páginas. Um relatório de um investigador particular. Contratado por quem? Análise de viabilidade de resgate. Ocupantes do banco dianteiro apresentavam lesões incompatíveis com remoção segura no tempo disponível. Ocupante do banco traseiro, viável. Viável. Ela era viável. Seus pais não. E alguém havia calculado isso. Friamente. Clinicamente. Alguém havia feito a conta de quem valia a pena salvar. A pasta caiu no chão. Alice se levantou, o sangue rugindo nos ouvidos, a visão turva de lágrimas que ela se recusava a derramar. A biblioteca ficava no 2º andar. Otto estava lá quando ela entrou, de pé junto à janela, um copo de uísque na mão. A reunião por vídeo aparentemente cancelada ou encerrada. Ele se virou ao ouvir os passos dela. Alice. Os olhos dele desceram até as folhas amassadas que ela segurava. O que você tem aí? Ela jogou os papéis no chão entre eles. Eu encontrei. Otto não se moveu. Não olhou para os documentos. Manteve os olhos fixos nela. Encontrou o quê? A verdade. A voz dela rachava. Você sabia. Você calculou. Você decidiu quem ia viver e quem ia morrer naquela noite. Silêncio. Alice. Não fala meu nome. Ela avançou um passo. 2. Você podia ter desviado. O laudo diz. Você tinha tempo de reação. Você escolheu bater no carro deles. Não foi assim. Foi sim. As lágrimas finalmente escaparam. Quentes. Furiosas. E depois, você escolheu de novo. Você olhou para o carro e decidiu que meus pais não valiam o esforço. Você me tirou de lá e deixou eles para morrer. Otto colocou o copo na mesa. Devagar. O cristal tilintou contra a madeira. Você leu os laudos. A voz dele era baixa, controlada.
Então sabe que eles já estavam mortos. Você não sabe disso. Eu sei. Ele deu um passo em direção a ela. Eu estava lá. Eu vi. Seu pai tinha uma barra de metal no peito. Sua mãe não estava respirando. Você era a única que ainda tinha chance. Mentira. Verdade. Outro passo. Eu tive 3 segundos para decidir. 3 segundos entre o vazamento de combustível e a explosão. Eu poderia ter tentado tirar os 3. Provavelmente teríamos morrido todos. Ou eu poderia salvar a única pessoa que ainda tinha pulso. Você não tinha esse direito. Eu tinha uma escolha. Alice recuou. As costas bateram contra a estante de livros, encurralada, de novo. Você me tirou deles. A voz dela era um sussurro quebrado. Você me tirou e nem tentou. Eu fiz uma escolha. Otto parou diante dela. Perto demais. O corpo dele bloqueando qualquer fuga. Os olhos cinzentos queimando com algo que ela nunca tinha visto. Ele estava furioso. Pela primeira vez desde que o conhecia, a máscara havia caído. O controle impecável, rachado. Ele respirava pesado, o maxilar travado, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Eu fiz uma escolha, ele repetiu. A voz desceu um tom, rouca, perigosa. E faria de novo. O quê? Eu faria de novo, Alice. Ele avançou. As mãos encontraram a estante, uma de cada lado da cabeça dela, prendendo-a, cercando-a. Se eu voltasse àquela noite, se eu tivesse que escolher de novo entre salvar você ou tentar salvar todos e perder, o rosto dele estava a centímetros do dela. Eu escolheria você, sempre. O ar fugiu dos pulmões dela. Por quê? Porque você estava viva. Os olhos dele desceram para a boca dela, demoraram ali, subiram de novo. Porque eu segurei você naquela chuva e você ainda respirava. Porque quando você desmaiou nos meus braços, eu soube que não ia deixar mais nada te machucar. Isso é doentio. É. Ele não negou. Eu sei o que sou. Sei o que isso me faz. Sei que você deveria me odiar para sempre. Eu odeio. Não. O polegar dele tocou o queixo dela, ergueu o rosto dela. Você queria odiar, mas a gente não escolhe isso. As respirações se misturaram, quentes, aceleradas. Alice olhou para a boca dele. Não conseguiu evitar. Os lábios dele estavam entreabertos, tão perto que ela sentia o calor. Ele também olhava para a boca dela. O mundo encolheu até restar apenas aquele espaço entre eles. Milímetros, menos que milímetros. O ar carregado de tudo que não diziam. Alice sentiu o corpo dele se inclinar. Sentiu a própria cabeça tombar para trás. Os olhos se fechando. A rendição chegando antes que ela pudesse impedir. Então, ele parou. A testa dele encostou na dela. Uma pausa agonizante. E Otto recuou. Um passo brusco. 2. As mãos caindo ao lado do corpo. A respiração ainda pesada, mas o controle voltando aos poucos. Não, ele disse. Para ela. Para si mesmo. Não assim. Alice ficou colada na estante, o corpo inteiro tremendo, os lábios formigando com o beijo que não aconteceu. Otto, vá para seu quarto. Ele se virou de costas, a voz áspera. Agora, ela deveria gritar, deveria exigir explicações, deveria terminar a briga que tinha começado, mas suas pernas a carregaram para fora da biblioteca antes que sua mente pudesse protestar. Alice se trancou no quarto, encostou-se na porta. Deslizou até o chão. O coração batia tão forte que doía. A pele ainda queimava onde ele havia tocado. Os lábios ainda esperavam algo que não veio. Ela o odiava. Precisava odiá-lo. Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era o rosto dele a milímetros do seu. Tudo o que sentia era a falta do beijo que ele roubou ao não dar. E a pior parte, a parte que a destruía por dentro, era saber que se ele tivesse continuado, ela não teria impedido. O vestido era negro como a noite, longo até o chão, fenda na coxa esquerda, costas completamente nuas até a base da coluna. O tipo de peça que transformava qualquer mulher em uma arma.
Alice se olhou no espelho do closet e não se reconheceu. Joias de diamante no pescoço, brincos que custavam um carro, saltos que a elevavam 10 centímetros, tudo escolhido por ele, tudo pago por ele, tudo pertencente a ele. Ela era uma boneca de luxo, uma propriedade em exibição, e naquela noite seria apresentada à elite paulistana. O evento era no Palácio dos Cedros, lustres de cristal, jardins franceses, garçons de luva branca circulando com champanhe que custava mais do que o salário mensal de um professor. A nata da sociedade paulistana estava ali. CEOs, herdeiros, políticos, esposas troféu com sorrisos de porcelana e olhares que avaliavam cada detalhe. Alice sentiu todos esses olhares quando desceu do carro. Otto apareceu ao lado dela em um segundo. Smoking preto, impecável, os cabelos grisalhos penteados para trás, o rosto uma máscara de civilidade que ela sabia ser mentira. A mão dele encontrou a cintura dela, não as costas, a cintura. Os dedos se espalhando sobre a curva do quadril, firmes, quentes contra a pele nua exposta pelo vestido. Sorriso. Ele murmurou perto do ouvido dela. Você é a estrela da noite. Eu sou sua prisioneira em traje de gala. Você é minha acompanhante. Os dedos apertaram levemente e vai agir como tal. Eles entraram. A noite se arrastou em uma sucessão de apertos de mão e sorrisos falsos. Alice foi apresentada como protegida de Otto. A palavra soava limpa, respeitável. Ninguém precisava saber o que acontecia atrás das paredes de vidro da cobertura. Homens importantes beijavam a mão dela. Mulheres invejosas mediam cada centímetro do vestido. Todos queriam saber quem era a jovem que havia capturado a atenção do solteiro mais cobiçado de São Paulo. E Otto não saía do lado dela. Nem por um segundo. A mão permanecia na cintura. Às vezes descia 1 centímetro, às vezes subia até tocar a pele das costas nuas. Sempre presente, sempre marcando. Quando um jovem herdeiro se aproximou para puxar conversa, Otto se posicionou ligeiramente à frente dela, bloqueando. Quando um executivo mais velho tentou beijar a mão dela por tempo demais, os dedos de Otto se cravaram na cintura dela com força suficiente para deixar marca. Quando um garçom a olhou de cima a baixo, Otto o dispensou com um único olhar gelado. Alice deveria se sentir sufocada, deveria odiar aquela demonstração primitiva de posse. Mas cada vez que os dedos dele apertavam sua cintura, algo dentro dela respondia. Algo quente, proibido, incontrolável. Você está me machucando, ela murmurou durante uma pausa na conversa com um casal de investidores. Estou te protegendo. De quê? São só pessoas conversando. São lobos em trajes caros. A voz dele desceu um tom. E você é a única ovelha que me interessa. Alice não soube o que responder. Na segunda hora de evento, ela precisou respirar. Vou à varanda, ela disse. Só 1 minuto. Otto estreitou os olhos. Eu vou com você. Não. Ela se desvencilhou da mão dele. 2 minutos. Sozinha. Eu preciso. Ele hesitou. Pela primeira vez na noite, os dedos soltaram a cintura dela. 2 minutos. Alice atravessou o salão antes que ele mudasse de ideia. A varanda era um refúgio de silêncio. O ar fresco da noite acariciou a pele exposta dela. São Paulo brilhava ao longe, uma constelação de luzes além dos jardins do palácio. Alice se apoiou na balaustrada de pedra. Respirou fundo. Fechou os olhos. 1 minuto de paz. Era tudo o que pedia. Você não deveria estar sozinha aqui. A voz veio de trás, masculina, desconhecida. Alice se virou. O homem tinha 50 anos, talvez mais. Cabelos tingidos de preto, terno azul marinho, relógio de ouro que gritava dinheiro. O sorriso dele era o tipo que se aprende em escolas de negócios. Largo, confiante e vazio. Ricardo Mota. Ele estendeu a mão. Mota Investimentos. Você é a protegida do Brandão, não é? Alice apertou a mão dele brevemente. Soltou rápido. Alice. Só Alice? Ele se aproximou um passo.
Uma mulher como você merece mais do que só um primeiro nome. O alarme tocou na mente dela. Foi um prazer, Sr. Mota. Preciso voltar. Tão cedo? Ele bloqueou o caminho dela. Sutil. Praticado. O Brandão é um homem ocupado. Tenho certeza de que ele não vai notar se você ficar mais alguns minutos. Ele vai notar. Talvez. O sorriso do homem se alargou. Mas eu noto mais. Uma garota jovem assim, presa com um homem 2 vezes mais velho. Deve ser solitário. A mão dele tocou o cotovelo de Alice. Ela recuou. Tire a mão de mim. Calma, querida, só estou sendo amigável. Tire a mão. Agora. A voz não era dela. Alice sentiu antes de ver. Uma presença atrás dela. O calor de um corpo familiar. O cheiro de amadeirado e tabaco que ela havia aprendido a reconhecer no escuro. Otto. Ricardo Mota ergueu os olhos. O sorriso congelou no rosto. Otto não disse nada. Não precisou. Ele apenas olhou. Alice havia visto Otto irritado. Havia visto Otto frio. Havia visto Otto no controle absoluto de cada situação. Mas nunca havia visto aquilo. Os olhos dele estavam mortos, vazios de qualquer coisa que se parecesse com humanidade. Era o olhar de um predador decidindo se a presa valia o esforço de ser destruída. Ricardo Mota empalideceu. Brandão. A voz dele falhou. Eu só estava... Eu sei o que você estava fazendo. O silêncio que se seguiu durou 5 segundos. Pareceram 5 horas. Ricardo engoliu em seco. Recuou um passo. 2. Murmurou algo sobre precisar encontrar alguém e desapareceu pela porta da varanda como um rato fugindo de um incêndio. Alice soltou o ar que não sabia estar segurando. Otto, eu... A mão dele agarrou o pulso dela. Forte, sem aviso. Ele a puxou para o canto mais escuro da varanda. Longe das luzes, longe dos olhares, onde as sombras engoliam tudo. As costas de Alice bateram contra a parede de pedra. Otto se plantou diante dela, o corpo bloqueando qualquer rota de fuga. O que eu disse sobre ficar sozinha? Foram 2 minutos. O que eu disse? A voz dele era baixa, controlada, mais assustadora do que qualquer grito. Otto, ele tocou em você. No cotovelo. Foi só... Ele tocou em você. Os olhos dele queimavam. A máscara civilizada havia desaparecido. O que restava era algo primitivo, algo que não pertencia a salões de gala e champanhe caro. A mão livre dele encontrou a cintura dela. Puxou. O corpo de Alice colidiu com o dele. Quadril contra quadril. Peito contra peito. Nenhum espaço entre eles. Você não entende, não é? Ele sussurrou. O hálito quente contra o rosto dela. Você não faz ideia do que eu sou capaz. Me solta. Não. Otto, eu destruí homens por muito menos. A mão na cintura dela apertou. Arruinei carreiras. Acabei com empresas. Fiz pessoas desaparecerem do mapa por ameaçarem o que é meu. Eu não sou sua. É. Os olhos dele desceram para a boca dela. Demoraram, subiram. Você é minha desde o momento em que eu te tirei daquele carro. Você só ainda não aceitou. O coração de Alice batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia sentir. Isso é loucura. É, ele concordou. Eu sei o que sou. Sei que isso é doente. Sei que você deveria correr de mim. Então me deixa ir. Não. A testa dele encostou na dela, as respirações se misturando, os lábios a centímetros de distância. Aquele homem vai passar os próximos meses olhando por cima do ombro, Otto sussurrou. Porque ele ousou tocar o que é meu, e se qualquer outro homem naquela festa pensar em se aproximar de você, vai ter o mesmo destino. Você é insano. Por você? Os dedos dele traçaram a linha da coluna exposta dela, subindo, descendo, marcando. Completamente. Alice não conseguia respirar, não conseguia pensar. O corpo inteiro respondia ao toque dele contra a vontade dela. O que você quer de mim? A voz dela era um fio. Otto ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nos dela, queimando. Tudo. Ele finalmente disse. Eu quero tudo. Então, como na biblioteca,
Ele recuou, bruscamente, a distância voltando entre eles como água fria. Vamos embora, ele disse, a voz de volta ao tom controlado. Você já foi vista o suficiente por uma noite. Pegou a mão dela, firme, possessivo, e a guiou de volta ao salão, sem olhar para trás. Alice não disse uma palavra durante o caminho de volta. No carro manteve distância, os olhos fixos na janela, o corpo ainda tremendo do encontro na varanda. Quando chegaram à cobertura, ela subiu direto para o quarto, trancou a porta, encostou-se nela, respirou fundo. O vestido ainda guardava o calor das mãos dele, a pele ainda ardia onde ele havia tocado. O pulso ainda latejava onde ele havia segurado. Ele era perigoso, obsessivo, doente, e quando disse que a queria inteira, uma parte dela, a parte que ela lutava para silenciar toda a noite, quis se entregar. O trovão rasgou o céu às 3 da manhã. Alice acordou com o corpo encharcado de suor, o coração disparado, os olhos arregalados no escuro do quarto. Chuva, o som da chuva martelando contra as paredes de vidro. Ela conhecia aquele som. Havia aprendido a temê-lo. As luzes da cobertura oscilaram. Uma vez, duas. Na terceira, apagaram completamente. A escuridão engoliu tudo. Alice sentou na cama, as mãos agarrando os lençóis. O peito subindo e descendo rápido demais. Não é a mesma noite. Não é o mesmo lugar. Você está segura. Ela repetiu as palavras como um mantra. Não funcionou. Um relâmpago cortou o céu. Por um segundo, o quarto inteiro se iluminou em branco e azul. Depois escuridão de novo. E na escuridão as memórias vieram. Metal retorcido, o cheiro de gasolina, os gritos da mãe que ela não conseguiu salvar. O rosto do pai que ela nunca mais veria. O calor das chamas consumindo tudo enquanto braços estranhos a arrastavam para longe. Alice não conseguia respirar. O ar não entrava. O peito estava comprimido. O quarto encolhia ao redor dela. Pânico. Você está tendo um ataque de pânico. Respire, respire. Ela não conseguia. Jogou os lençóis para o lado. Os pés descalços tocaram o chão frio. Ela precisava sair daquele quarto. Precisava de luz, precisava de ar. Precisava de qualquer coisa que não fosse aquela escuridão sufocante. A cobertura estava mergulhada em sombras. O gerador de emergência não havia ativado. Ou talvez Alice não soubesse onde ficavam os painéis de controle. Não importava. Nada importava, além de escapar do pânico que a consumia. Ela atravessou o corredor às cegas, as mãos tateando as paredes, os pés tropeçando nos degraus da escada. A cada trovão ela congelava. A cada relâmpago via fantasmas. O carro destruído, o fogo, os corpos, seus pais, mãe, pai. Me desculpa por estar viva. As lágrimas vieram sem permissão, quentes, silenciosas, escorrendo pelo rosto enquanto ela descia as escadas como uma sonâmbula fugindo de um pesadelo. Chegou à sala de estar e o viu. Otto estava de pé junto à parede de vidro, imóvel, uma silhueta recortada contra o céu tempestuoso. Ele vestia apenas uma calça de moletom escura, o torso nu, os músculos das costas tensos enquanto observava a chuva castigar a cidade. Ele se virou ao ouvir os passos dela. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Alice estava destruída. Cabelos desgrenhados, olhos vermelhos, o corpo tremendo na camisola fina que de repente parecia transparente demais. Otto a avaliou em silêncio. O maxilar travou. Alice. Ela não respondeu. Não conseguia. As palavras haviam morrido em algum lugar entre o pânico e as lágrimas. Um trovão explodiu sobre a cidade. Alice soltou um som, meio soluço, meio grito contido, e seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse impedir. Ela correu para ele. Os braços de Otto a receberam por instinto. Ela colidiu contra o peito nu dele, as mãos agarrando os ombros, o rosto enterrado no pescoço dele, o corpo inteiro sacudindo de soluços que ela não conseguia controlar. Eu não consigo... Ela engasgou. Eu não consigo parar de ver... Shhh. Os braços dele se fecharam ao redor dela.
apertados, seguros. Um porto em meio à tempestade que rugia lá fora e dentro dela. A chuva, Alice tentou explicar. É igual àquela noite. É exatamente igual. E eu fecho os olhos e eles estão lá, no fogo, gritando. E eu não pude... Você está aqui. A voz dele era baixa contra o cabelo dela. Você está viva. Está segura. Eu não queria estar. As palavras escaparam antes que ela pudesse segurá-las. Otto ficou imóvel. Alice se afastou o suficiente para encará-lo. Os olhos dela estavam selvagens, desesperados. Eu deveria ter morrido com eles, ela disse. Deveria estar naquele carro. Deveria ter queimado junto. Por que você me tirou? Por que você me salvou? Alice... Por quê? Silêncio. A chuva martelava o vidro. Os trovões rugiam. Mas dentro daquela sala escura, o único som era a respiração pesada dos dois. Otto ergueu a mão. Os dedos encontraram o rosto dela. Traçaram o caminho das lágrimas. Porque eu não podia deixar você morrer. Por quê? Você sabe por quê. O polegar dele parou no lábio inferior dela. Pressionou levemente. Algo mudou no ar. A energia entre eles se transformou. O conforto deu lugar a outra coisa. Algo mais denso. Mais perigoso. Algo que vinha crescendo há meses e que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Alice deveria recuar, deveria se afastar, deveria lembrar de todo o ódio, toda a dor, toda a culpa que ele representava. Mas a tempestade rugia, e ela estava tão cansada de lutar. Otto. O nome saiu como uma súplica. Ele entendeu. O beijo não foi gentil. Otto avançou como quem rompe uma barragem. A boca dele encontrou a dela com uma fome que não tinha nada de civilizado. Alice sentiu as costas baterem contra a parede de vidro gelado, a chuva do outro lado, o corpo quente dele prensando contra o seu. Ela deveria empurrá-lo, deveria lutar. Correspondeu. As mãos dela subiram pelo torso nu, arranharam os ombros, cravaram-se nas costas. Ela queria marcá-lo, queria machucá-lo, queria que ele sentisse uma fração da dor que ela carregava. Otto rosnou contra a boca dela. O som vibrou através do corpo de Alice. Despertou algo primitivo, algo que ela não sabia existir. Ele a beijava como se quisesse devorá-la, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Meses de tensão, meses de jogos, meses de toques que paravam antes de cruzar a linha. A linha havia sido destruída. A mão dele encontrou a nuca dela. Puxou. Inclinou a cabeça dela para trás. A boca dele desceu pelo pescoço. Dentes roçando a pele, não mordendo, provando, marcando. Otto. A voz dela não parecia sua. Eu te odeio. Eu sei. Eu te odeio tanto. Eu sei. Ele voltou para a boca dela. O beijo tinha gosto de sal. Das lágrimas dela. Da culpa dele. De todos os meses de guerra que haviam travado naquela cobertura de vidro. Alice puxou o cabelo dele. Sem gentileza, ele respondeu apertando a cintura dela com força suficiente para doer. Dor. Era disso que ela precisava. Algo para substituir o vazio. Algo para calar os gritos na cabeça dela. Algo para fazer sentir que ainda estava viva. Um relâmpago iluminou a sala. Por um segundo, ela viu o rosto dele. Transformado, os olhos escuros de desejo, a máscara de controle completamente destruída. Ele estava tão perdido quanto ela. Eu deveria te deixar ir, ele disse contra os lábios dela. Deveria ser um homem melhor. Você não é. Não. Ele a beijou de novo. O trovão rugiu. E Alice se permitiu afundar. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam como se tivessem corrido uma maratona. A testa de Otto encostou na dela, os corpos ainda colados, os corações batendo no mesmo ritmo frenético. A tempestade continuava lá fora, mas dentro de Alice algo havia se acalmado, ou havia se partido de vez. Isso muda tudo, ela sussurrou. Eu sei. Eu ainda te culpo. Eu sei. Eu não sei se consigo te perdoar. Otto ficou em silêncio por um momento. Depois a mão dele encontrou o queixo dela. Ergueu o rosto dela para encará-lo. Eu não estou pedindo perdão. O que você está pedindo?
Os olhos dele a atravessaram, escuros, famintos, honestos pela primeira vez. Que você fique. Alice deveria dizer não. Deveria subir para o quarto. Deveria colocar uma porta entre eles e fingir que aquele beijo nunca aconteceu. Em vez disso, ela fez a única coisa que seu corpo conseguia fazer. Beijou-o de novo. Esse beijo foi diferente do primeiro, mais lento, mais deliberado. Como se Otto tivesse decidido que agora que a barragem havia rompido, não havia mais pressa. Ele se afastou apenas o suficiente para encará-la, os olhos escuros varrendo o rosto dela, memorizando, catalogando cada detalhe como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Vem comigo. Não era um pedido. A mão dele encontrou a dela. Os dedos entrelaçaram, firmes, quentes. Ele a guiou pela sala escura, subindo as escadas que ela conhecia de cor, mas passando pelo corredor que levava ao quarto dela. Continuando, até a porta no fim do corredor, a que sempre permanecia fechada, o território proibido, o quarto dele. Otto abriu a porta. Alice nunca havia entrado ali. Em todos os meses vivendo sob o mesmo teto, aquele cômodo permanecera um mistério, um santuário inacessível. Agora ela estava cruzando o limiar. O quarto era maior do que o dela. Paredes de vidro, como todo o resto da cobertura. A tempestade rugia do lado de fora, relâmpagos iluminando o espaço em flashes intermitentes. Uma cama enorme dominava o centro, lençóis escuros, cabeceira de couro, o cheiro dele impregnado em cada superfície, amadeirado, intenso, inconfundível. Otto fechou a porta atrás deles. O clique ecoou como uma sentença. Alice se virou para encará-lo, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu nunca entrei aqui. Eu sei. Por que agora? Ele se aproximou, devagar, cada passo medido, predador cercando a presa que já havia decidido se render. Porque agora você é minha. A frase deveria assustá-la, deveria fazê-la correr. Em vez disso, algo dentro dela se derreteu. E se eu não quiser ser? Otto parou diante dela. A mão ergueu-se, os dedos traçaram a linha do maxilar dela, desceram pelo pescoço, pararam na alça da camisola. Você quer. Não era arrogância, era verdade. E Alice odiava que ele tivesse razão. Otto a despiu devagar. Não havia pressa, mas havia uma voracidade contida em cada gesto. Quando a camisola caiu, o olhar dele percorreu o corpo dela como se estivesse marcando território. Pesado, tangível. Alice estremeceu. Não de frio, de exposição. Minha. A voz dele era rouca, vibrando contra a pele dela. Desde o momento em que te arrastei para fora daquele inferno. Otto. Minha. Ele a prensou contra o colchão. O peso dele era sufocante e delicioso. Eu não sou... E você sabe disso. Alice deveria lutar. Mas o cheiro dele, tabaco, chuva e perigo, invadia seus sentidos, anestesiando a razão. Ela o puxou para si, um gesto desesperado de quem decide pular no abismo. A cama os recebeu como um altar. Otto ficou sobre ela, os braços sustentando o peso do corpo, os olhos fixos nos dela. Eu não vou ser gentil, ele avisou. Eu não quero que seja. Algo se acendeu no olhar dele, primitivo, faminto. Ele cumpriu a promessa. Não foi gentil. Foi uma colisão. Ele a tomou com a urgência de um homem que esperou meses para devorar sua obsessão. Foi intenso, uma tempestade particular rivalizando com a que rugia lá fora. Mas em meio à fúria, havia um controle absoluto. Ele dominava cada respiração dela, cada suspiro. Lá fora, um trovão estremeceu as janelas de vidro, idêntico ao som da explosão daquela noite. Mas ali dentro, o peso de Otto sobre ela era a única realidade. Ele estava apagando o fogo da memória com outro tipo de fogo, destruindo e reconstruindo no mesmo instante. Olha para mim, ele ordenou, segurando o rosto dela com firmeza, forçando o contato visual. Eu quero ver você aceitar. Eu te odeio.
Alice sibilou, a voz quebrada, enquanto as unhas cravavam nas omoplatas dele, rasgando a pele, querendo machucá-lo tanto quanto ele a machucava por dentro. Eu sei. Ele respondeu, implacável. Você destruiu tudo. Eu sei. O corpo dela atraía cada palavra de ódio. Ela o queria com a mesma violência com que o odiava. Era uma guerra e Otto estava vencendo. Diz meu nome. Eu te odeio. Otto. De novo. Otto. O nome dele saiu como uma rendição final. O prazer explodiu, misturado à dor do luto, uma onda de choque que varreu qualquer resquício da antiga Alice. Naquela cama, sob o comando dele, ela não era mais a órfã, nem a vítima. Ela era dele. A tempestade havia se acalmado quando os corpos finalmente pararam. A chuva agora era um murmúrio suave contra o vidro. Os trovões, um eco distante. Alice estava deitada sobre o peito de Otto, a pele dela contra a dele, o coração dele batendo sob a bochecha dela, forte, constante, vivo. Ela não conseguia se mover, não queria. A mão dele subia e descia pelas costas dela, lento, possessivo. Até na ternura, ele a marcava. Meus pais... Ela começou. Não. O quê? Não esta noite. A voz dele era baixa, firme. Esta noite, só nós dois existimos. Alice ergueu a cabeça. Encarou-o. O rosto dele estava diferente. A máscara de controle, ausente. Os olhos, pela primeira vez, vulneráveis. Ele parecia humano. Amanhã vai ser diferente, ela disse. Não era uma pergunta. Amanhã sempre é diferente. Eu não sei o que isso significa. Otto ficou em silêncio por um momento. Os dedos dele encontraram o cabelo dela, afastaram uma mecha do rosto. Significa que esta noite você é minha, ele disse. O que acontece quando o sol nascer é escolha sua. A palavra pairou no ar. Escolha. Alice fechou os olhos. O peso do corpo dele era quente, real. O cheiro dele a envolvia como uma prisão feita de seda. Ela havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Havia se entregado ao homem que destruíra tudo. Havia encontrado prazer nos braços do algoz. Havia gritado o nome dele como uma rendição, enquanto o mundo desmoronava ao redor. E agora, deitada sobre o peito dele, ouvindo o coração que ela deveria odiar bater firme contra o ouvido, Alice não sabia mais quem ela era. A garota que entrou naquele carro há meses atrás havia morrido junto com os pais. E a mulher que restava, a que cravava as unhas nas costas de Otto Brandão, pedindo mais, a que agora adormecia em seus braços como se fosse o único lugar seguro do mundo. Essa mulher a assustava. O sono veio antes que ela pudesse decidir se queria fugir ou ficar. A luz a acordou, não a luz fria dos relâmpagos, não o clarão violento da tempestade. Era outra coisa, suave, dourada. O tipo de luz que só existe depois que o caos passa. Alice abriu os olhos devagar. O quarto dele. Ainda estava no quarto dele. Os lençóis escuros estavam emaranhados ao redor do corpo. A pele nua roçava contra um tecido que não era dela. Uma camisa. A camisa de Otto. Branca, larga, cheirando a ele. Ela não lembrava de ter vestido. O corpo inteiro doía de um jeito diferente. Não dor de doença. Não dor de tristeza. Era o tipo de dor que vem depois de uma rendição completa. Cada músculo carregava a memória da noite anterior. Alice virou a cabeça no travesseiro. Ele estava ali. Otto não dormia. Estava sentado na poltrona junto à parede de vidro, vestido apenas com a calça de moletom da noite anterior. O torso nu marcado com linhas vermelhas. As unhas dela. Os cabelos grisalhos despenteados. Os olhos fixos nela, observando. Quanto tempo ele estava ali? Minutos? Horas? A noite inteira? Alice sustentou o olhar. Esperou que ele dissesse algo. Um bom dia. Como você está? Qualquer coisa que quebrasse o peso do silêncio. Ele não disse nada. E ela entendeu. Não haveria declarações de amor. Não haveria promessas doces de um futuro cor-de-rosa. Não haveria eu te amo sussurrado entre beijos na testa. Isso não era um romance. Era outra coisa. Algo mais escuro, mais honesto, mais perigoso.
Você me observou a noite toda? A voz dela saiu rouca de sono. Parte dela. Isso é perturbador. É. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma justificativa. Apenas a verdade crua de quem ele era. Alice sentou na cama. A camisa dele escorregou por um ombro. Ela não ajustou. O que acontece agora? Otto inclinou a cabeça. Estudou-a como sempre fazia. Como se ela fosse um problema complexo que ele ainda não havia resolvido. O que você quer que aconteça? Eu não sei. Mentira. Alice fechou os olhos. Respirou fundo. Ele tinha razão. Ela sabia. Tinha sabido desde o momento em que atravessou a porta do quarto dele na noite anterior. Talvez tivesse sabido desde o hospital, desde o acidente, desde o momento em que ele a arrancou daquele carro em chamas e decidiu que ela pertenceria a ele. Eu deveria ir embora, ela disse. Deveria. Voltar para a faculdade. Arranjar um emprego. Alugar um quarto em alguma república. Deveria. Reconstruir minha vida longe de você. Otto não respondeu. Apenas esperou. Alice abriu os olhos. Encarou-o. Mas eu não vou. O silêncio que se seguiu não era tenso. Era inevitável. Ela se levantou da cama. As pernas ainda tremiam levemente. A camisa dele batia no meio das coxas. Os pés descalços tocaram o chão frio. Alice caminhou até a parede de vidro. São Paulo se estendia diante dela, lavada pela tempestade da noite anterior. O céu estava limpo pela primeira vez em semanas. Nenhuma nuvem, nenhuma garoa. Apenas o sol nascente pintando os arranha-céus de dourado e rosa. A cidade parecia diferente daquela altura. Pequena, distante. Um mundo que existia lá embaixo, separado dela por metros de vidro e milhões de reais. Ela não pertencia mais àquele mundo. Talvez nunca tivesse pertencido. Eu nunca vou saber a verdade, não é? A voz de Otto veio de trás dela. Ele havia se levantado. Aproximava-se. Sobre o quê? O acidente. Alice não se virou. Se você poderia ter salvado eles. Se você escolheu não salvar. Se foi destino ou decisão. Isso importa? Deveria. Mas não importa mais. Não era uma pergunta, era uma constatação. Alice sentiu o calor do corpo dele antes do toque. Ele parou atrás dela, perto. O peito nu quase tocando as costas cobertas pela camisa. Não, ela admitiu. Não importa mais. As mãos de Otto encontraram a cintura dela. Puxaram. O corpo dela encostou no dele, encaixando. Como se tivessem sido moldados para aquilo. Por que não? Alice fechou os olhos. Porque não importava mais. Porque a dor havia se transformado. Porque o ódio havia se misturado com desejo até se tornarem indistinguíveis. Porque em algum momento entre as paredes de vidro daquela cobertura, ela havia parado de ser a vítima e se tornado outra coisa. Cúmplice, consorte, prisioneira voluntária. Porque eu escolhi ficar. Os lábios de Otto encontraram o pescoço dela. Um beijo lento, possessivo. Uma marca invisível que ela carregaria para sempre. Você pode mudar de ideia. Ele murmurou contra a pele dela. Amanhã. Daqui a um mês. Daqui a um ano. A porta não está trancada. Está sim. Alice. A porta está trancada, Otto. Ela se virou nos braços dele, encarou-o. Só que a chave está comigo. E eu escolhi jogar fora. Algo cruzou os olhos dele. Algo que ela nunca tinha visto antes. Não era triunfo. Não era possessividade. Era alívio. Como se ele também tivesse esperado por aquela resposta. Como se em algum lugar debaixo de todo o controle e toda a frieza, houvesse um homem que tinha medo de ficar sozinho de novo. Otto não disse, eu te amo. Provavelmente nunca diria. Mas quando ele a beijou ali diante da cidade inteira, com o sol nascendo atrás deles como uma testemunha silenciosa, Alice sentiu a verdade que ele não conseguia pronunciar. A gaiola de vidro brilhava sob a luz da manhã. Bonita, fria, inescapável. Alice olhou para fora uma última vez, para as ruas lá embaixo.
Para as pessoas que viviam vidas normais, com famílias normais, com dores normais. Ela havia sido uma delas. Uma vez, antes da chuva, antes do fogo, antes dele. Agora era outra coisa. A mulher que dormia na cama do homem que destruíra sua vida. A mulher que usava a camisa dele como armadura. A mulher que havia trocado liberdade por segurança, ódio por desejo, passado por presente. Ela não sabia se isso era amor. Não sabia se queria que fosse. Sabia apenas que quando Otto a abraçou por trás novamente, os braços se fechando ao redor dela como correntes de seda, ela não sentiu vontade de fugir. Sentiu-se em casa. Café da manhã? Ele perguntou contra o cabelo dela. Faminta. Vou pedir ao sistema. Eu sei usar a cafeteira agora. O fantasma de um sorriso cruzou os lábios dele. Eu sei. Eles ficaram ali por mais um momento. Dois corpos fundidos contra o vidro. A cidade aos pés deles. O passado enterrado em cinzas. O futuro incerto, distorcido, perigoso. Perfeito à sua maneira quebrada. Alice respirou fundo. A garota de 20 anos que entrou naquele carro numa noite chuvosa havia morrido. A órfã que acordou no hospital não existia mais. A prisioneira que lutou contra as grades havia se cansado de lutar. O que restava era isso. Uma mulher nos braços de um monstro que a tratava como rainha. Uma gaiola com vista para o horizonte. Uma escolha que não podia ser desfeita. Alice sorriu e escolheu ficar. Se essa história tocou você, comenta de onde assiste, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Órfã aos 20. Salva por um homem obsessivo. Ele a tirou do fogo, mas deixou a família dela queimar. Ela odiava. Ele controlava. E quando o ódio virou desejo, ela escolheu a gaiola.